Olá a todos e a todas. Hoje a gente vai estudar um pouco sobre questionários, com o nosso probleminha do Luiz. Ele quer produzir um questionário, então ele foi investigar, fazer uma pesquisa sobre o que ele precisaria saber para produzir um questionário. Ele chegou à conclusão de sua pesquisa que ele é construído com questões, mas que tipo de questões? Questões fechadas, abertas ou conjugadas. Toda questão que ele vai produzir, ele precisa realizar um procedimento que a gente chama de teste. O teste de uma questão. Por que ela é importante, né? Sempre quando a gente vai pensar na forma como a gente escreve uma questão, ela pode ter caráteres ambíguos que muitas vezes a gente, como escritor daquela questão, não tem essa percepção da ambiguidade daquilo que a gente está escrevendo. Então, esse teste ele serve para que a gente consiga mensurar se aquela questão vai fazer aquilo que a gente quer. Uma outra questão também importante é o tipo de respondente que nós vamos ter. A resposta pode ser feita presencialmente ou não. E daí? Como que a gente vai saber quem respondeu e se a pessoa não respondeu com ajuda quando a gente envia? Esse é um desafio quando a gente envia um questionário para ser respondido. Então vamos falar sobre as questões fechadas. As questões fechadas, elas têm que ser precisas. Uma questão tem que ter apenas uma pergunta, não pode ter mais de uma pergunta na mesma questão. Elas também podem ser usadas para medir escala de atitudes ou de opiniões, através de um procedimento utilizado escala Likert. Ele mede aquele tipo de questão de afirmo completamente, afirmo, neutra, nego totalmente. Esse é o tipo de questão utilizada para mensurar atitudes. Uma outro tipo de questão são as questões abertas. Elas têm relação com muitas vezes a gente não saber é, a opinião ou aquilo que os sujeitos podem falar sobre determinada pergunta. Então a gente deixa essa questão de forma aberta, né? Quando a gente não sabe ou quando a gente quer que ele se expresse de forma mais livre sobre determinado tema. Elas são mais descomplicadas de se trabalhar do que as questões fechadas. As questões conjugadas, elas são questões que mesclam uma questões fechadas e abertas. Então, por exemplo, quando a gente faz uma pergunta, qual é a profissão do seu pai, por exemplo, a gente elenca algumas profissões, só que a gente não elenca todas, né? Daí aquele outros tem esse significado de conjugado.